Bom dia, hoje é dia 11 de junho e vamos para o nosso devocional no dia em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desse devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra, que se encontra em 1 João, capítulo 4, versículo 19. Espírito Santo, se for necessário, que o Senhor traga para falar 4, versículo 19 e Salmo 76, versículo 3. Espírito Santo, se for necessário, que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Eu agradeço por estar conosco nesse dia. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional da manhã. Começando lendo a introdução à primeira carta de João. Destinatário, autor e período da escrita. Embora a primeira epístola de João não ostente o nome de nenhum autor, nunca se duvidou seriamente que o apóstolo João fosse o autor dessa epístola e também do quarto evangelho. O conteúdo, o estilo e a linguagem desses dois livros são muito semelhantes. Os primeiros versículos da epístola mostram um certo paralelismo com as afirmações iniciais do evangelho de João. Temos como luz e trevas, vida e morte, verdade e mentira, bem como o Filho Único, são típicos para os ambos livros. O autor se denomina testemunha ocular da vida de Jesus. Essa expressa com a autoridade de um respeitado líder espiritual mais velho. Em conexão com o Evangelho de João, tudo isso aponta para o apóstolo como autor dessa epístola. O amplo reconhecimento na igreja primitiva também confirma o que foi exposto. O primeiro a citar a primeira epístola de João é Policarpo de Esmirna, que conhecera João pessoalmente. Por Irineu, Clemente de Alexandria e Tertuliano. Papias, de acordo com e o cânon Muratori. A crítica moderna tende a sugerir que a epístola foi escrita por um presbítero chamado João ou por um estudante do apóstolo João. A maioria dos pesquisadores data a epístola do final do século I, que fica entre 90 e 100 depois de Cristo. O Evangelho de João é datado na mesma época. Provavelmente não é possível afirmar se a carta do Evangelho de João foi escrito primeiro. A primeira epístola não menciona nenhum destinatário. No entanto, muitos pesquisadores consideram o destinatário um dos cristãos da Ásia Menor. Mas a epístola tem um caráter universal, assim como a epístola de Judas. A primeira epístola de João se dirige a todos os crentes. Há frequentes expressões filhos. A palavra grega teknion, queridos filhos, e filhinhos, são impressionantes. Além disso, a epístola contém uma terceira expressão indicando a relação entre Deus e seus filhos. O grego teknatel, filhos de Deus. A expressão irmãos e amado testemunha a afeição que liga o autor aos destinatários da epístola. Assunto e finalidade da escrita. A primeira epístola não apresenta nenhuma indicação de um autor nem de um destinatário. Também estão faltando saudações e outras mensagens pessoais. É por isso que alguns sugerem que não se trata de uma epístola, mas de um sermão, homilia ou tratado. A expressão repetida "eu vos escrevo" indica que o livro é uma epístola ou carta, por mais que seja singular e especial. Assim como a de Tiago, essa epístola não contém uma estrutura de pensamentos lógicos perceptível. O apóstolo João lida com seus valores, assuntos principais: vida eterna, amor fraterno, justiça prática, às vezes mais de uma vez, de maneira extremamente simples, mas com grande solenidade. O apóstolo enfatiza a invariabilidade e a certeza da mensagem cristã pela expressão repetida desde o início. Ele expressa a segurança pessoal da fé, repetida frequentemente as palavras "nós sabemos". Pela epístola, aprendemos que no final do primeiro século surgiram heréticos entre os cristãos que negavam a filiação divina de Cristo e a encarnação do Filho Eterno, e a necessidade de uma vida de fé na justiça prática e no amor fraterno. Esses ataques à cristologia e à ética cristã foram os estágios do gnosticismo, em suas várias tonalidades que se espalharam cada vez mais durante o século II. João chama de seus oponentes da fé cristã de anticristos, ou seja, precursores do grande oponente de Cristo nos últimos dias. João contrasta esses ataques da fé cristã com os fatos da salvação.
Ele lhes diz que Cristo, o eterno Filho de Deus, a própria vida eterna, havia chegado e aqueles que nele creiam recebam a vida eterna e a filiação de Deus. Ao mesmo tempo, eles se recebem aos testes pelas quais podem reconhecer se alguém tem a verdadeira vida de Deus. O objetivo da epístola é expresso no capítulo 5, versículo 13. Essas coisas escrevi vós que creis no Filho de Deus, no nome do Filho de Deus, a fim que saibeis que tendes a vida eterna e para que creis no nome do Filho de Deus. O Evangelho de João descreve a revelação da vida eterna em Cristo. A palavra encarnada, a primeira epístola de João, mostra a revelação dessa vida naqueles que creem no Filho de Deus. Também mostra características dessa vida em realização prática nos crentes. Justiça e amor fraterno. Assim, ele foi corretamente chamado de continuação do Evangelho de João. Em contraste com o apóstolo Paulo, João não descreve a posição do crente em Cristo e os privilégios da igreja de Deus, mas a vida eterna nos filhos de Deus e a relação entre a família de Deus. Para João, não há caminho intermediário entre luz e trevas, verdade e mentira, vida e morte. Muitos leitores têm dificuldade com essa maneira abstrata de apresentar e considerar, pois não podem alinhar essas afirmações abstratas com suas experiências práticas. Por exemplo, João escreve: qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu nem o conheceu. João não descreve a vida prática de todo cristão individual, a qual é triste dizer com frequência difere disso, mas estabelece princípios divinos. João também mostra testes para a vida prática dos cristãos, angustiados, angustiados por falsos mestres. Ele frequentemente se refere à palavra introdutória se dissermos, pois não é suficiente dar um sermão. A prática da nossa vida de fé tem que concordar com a nossa confissão. Assim, somente a genuinidade da nossa confissão será vista. Como sua epístola, João quer fortalecer o crente mais simples de sua fé e dar-lhe um fundamento divino seguro e uma arma eficaz para a batalha contra a falsa doutrina cristã. O assunto e o conteúdo da epístola estão resumidos nas suas palavras, e este é o testemunho que Deus nos deu, a vida eterna, e a vida está em seu Filho. Aquele que o Filho tem, a vida, e aquele que não tem o Filho, não tem a vida. Não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Peculiaridades da lógica divina de João. As declarações absolutas dessa epístola causam muitas dificuldades ao leitor. No entanto, elas desaparecem se entendermos a lógica divina por trás dessas afirmações absolutas. Um exemplo é: aquele que não é nascido de Deus não comete pecado. Provavelmente todo cristão tem um problema com essas palavras ao pensar em sua vida prática. A lógica de tal sentença é que não tem nenhuma semelhança com o estado prático de um cristão. Antes, é uma afirmação fundamental sobre a natureza de um homem nascido de Deus, que é, portanto, capaz de viver uma vida segundo ele. Ambas as declarações dessa sentença são inteiramente congruentes, idênticas a partir do ponto de vista de Deus. Essa lógica é simplesmente explicada nos dois exemplos a seguir. Quem está morto não pode falar. A segunda parte da sentença contém uma das muitas evidências possíveis e inverter a sentença seria insensato. Quem não pode falar está morto. Quem é pobre não possui bens. Aqui ambas as partes da sentença são idênticas no conteúdo. Se invertermos a frase, fica evidente: quem não possui bens é pobre. As difíceis, as difíceis declarações de 1 João são sempre frases do segundo tipo. Ambas as partes da sentença são idênticas em conteúdo e, portanto, reversíveis, pois são princípios divinos. A essência de Deus. Encontramos as seguintes declarações apenas em 1 João: Deus é luz, Deus é amor. A primeira fala da santidade, verdade e justiça de Deus, e a segunda de sua graça e misericórdia. Ambas as características de Deus estão sempre em total concordância entre si. Elas foram totalmente reveladas em Cristo, o Filho de Deus. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Luz e amor encontram seu maior desenvolvimento na cruz do Calvário. É aqui que o amor de Deus aos pecadores perdidos foi revelado ao dar seu próprio Filho, mas também a luz da santidade e justiça de Deus revelou seu brilho máximo quando Cristo, o Filho de Deus, se tornou a propiação pelos nossos pecados. A palavra dos salmistas já apontam para ele. A misericórdia e a verdade se encontram juntos, a justiça e a paz se beijam. Salmo 85, versículo 10. Visão geral do conteúdo, a gente vai ler sobre o capítulo 5. Capítulo 4.
João, 1 João capítulo 4, do versículo 7 ao 21, o amor de Deus. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para a primeira carta de João. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, versículo 19. Não há luz no planeta além daquela que procede do sol, e não há amor verdadeiro por Jesus no coração além daquele que vem do próprio Senhor Jesus. Dessa forma, transbordante do infinito amor de Deus, todo o nosso amor por ele deve brotar. Isso deve ser sempre uma grande e inquestionável verdade de que o amamos por nenhuma outra razão além de que ele nos amou primeiro. Nosso amor por ele é o claro resultado de seu amor por nós, uma fria admiração a estudar as obras de Deus. Qualquer um pode ter, mas o calor do amor pode ser acesso no coração apenas pelo Espírito de Deus. Como é maravilhoso o simples fato de termos sido pelo simples fato de termos trazidos ao amor de Jesus. Como é extraordinário que, mesmo quando éramos rebeldes, ele, por demonstração de seu amor imensurável, procurou nos atrair para si. Não, jamais tivemos um grão de amor por seu amor, por Deus. Não, não. Jamais tivemos um grão de amor por Deus que não tivesse sido semeado em nós pelo doce semente do seu amor para conosco. O amor, então, tem como fonte o amor de Deus derramado no coração, mas após ter nascido divinamente, é necessário que seja divinamente nutrido. O amor é raro, não é uma planta que florescerá naturalmente em solo humano. Ele deve ser regado pelo céu. O amor a Deus o amor a Jesus é a flor de delicada natureza, e se ela não receber alimento, além daquele que pode ser tirado da rocha de nossos corações, logo secará. Como o amor vem do céu, precisa ser alimentado com o pão celestial. Não podemos existir no deserto, ao menos que seja alimentado pelo maná que vem lá de cima. O amor precisa ser alimentado com amor. A alma e a vida de nosso amor a Deus é seu amor por nós. Eu te amo, Senhor, mas não com o meu amor, pois não tenho nenhum a dar. Eu te amo, Senhor, mas todo o amor é teu, pois teu amor eu vivo. Sou como nada e me alegro em ser esvaziado e perdido e absorvido por ti. E esse é o nosso devocional da manhã. Agora vamos ler a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro do Salmo, para nós lermos o devocional da noite. O livro do Salmo, circunstância da escrita. Como o livro é uma coleção de muitos salmos diferentes escritos ao longo de um grande período de tempo, não apenas um autor para essa coleção. De longe, a designação mais comum nos salmos é Salmo de Davi, que pode se referir a Davi como autor desses salmos. O papel dele como músico na corte de Saul, bem como suas muitas experiências como pastor, soldado e rei, o tornam um provável candidato à composição desses salmos. Outros títulos incluem a designação de Salomão, 72 e 172, Asaf, dos 50 e dos 70 ao 83, os filhos de Corá, 42 e do 44 ao 49, Etan, 89, Emã, filho de Corá, 88 e Moisés, 90. Todos, no caso de Asaf, embora ele fosse um dos principais músicos de Davi, o próprio nome passou a ser associado a um grupo de músicos com o mesmo nome. Isso pode explicar porque um salmo aparente pós-exílico, o Salmo 74, inclui no título a informação de Asaf. Salmos consistem em muitos hinos e orações diferentes escritos por indivíduos, mas usados pela comunidade. Se considerarmos os nomes que constam nos títulos como os autores, a data da composição varia do tempo de Moisés, século XV a.C., até um tempo após o exílio, sexto século a.C. ou mais tarde. Alguns dos títulos contêm informações históricas que podem indicar o local e o contexto da escrita. As informações podem não se referir à data da composição, mas os locais onde seus conteúdos estão inseridos tendo sido escritos algum tempo depois de os eventos terem ocorrido. Este é um cenário mais provável. Em muitos casos, esses salmos também incluem passagens de ação de graças, mostrando que foram escritos depois de Deus ter respondido às suas orações. Contribuição para a Bíblia. A relação entre as
ações de Deus, a vida do seu povo e como o povo reagia a elas é a contribuição mais significativa desse livro. Deus nunca falou diretamente em um dos salmos, como sempre fazia nos livros narrativos e proféticos. Assim, os salmos são escritos a partir de uma perspectiva humana. À medida que os autores vivenciam diversas situações da vida, a luta para entender como os atributos de Deus, particularmente sua soberania e bondade, se relacionam às experiências da vida, é um tema importante na coleção. Estrutura: o livro de Salmos é de começo ao fim um livro de poesia. A poesia hebraica não tem rima ou métrica regular, mas usa um paralelismo que consiste em 2 ou 3 versos que se correlacionam e completam o pensamento. Uma parte do paralelismo trata de um sinônimo onde o segundo verso ecoa o primeiro. O paralelismo antitético apresenta um contraste entre os dois segmentos e no paralelismo sintético o segundo completa a ideia do primeiro. Os salmos podem ser divididos em classes: hinos do 145 ao 150 e cânticos de ação de graças do 30 ao 32. Salmos de lamento 38 e 39, que são orações ou clamores a Deus em ocasião de angústia. Salmos reais 2 e o 103, aquele respeito do rei terreno de Israel. Salmos de entronização 96 e 98, quais celebram a realeza do Senhor. Salmos penitenciais 32, 38 e 51, aqueles que expressam contrição e arrependimento. E salmo de sabedoria ou didático 19 e o 119, quais tendem a ser proverbiais. Spurgeon em Salmos. Deus permitiu que Davi passasse por muitas experiências, não tanto por si mesmo, mas para o bem das futuras gerações. Sempre que lemos os salmos deles, podemos identificar de uma forma ou de outra. Todas as vezes que me encontro em um beco sem saída, ali vejo Davi. Acho que nunca desci uma situação tão humilhante que não tenha visto Davi em uma situação ainda pior. Assim como também nunca subi a um ponto tão alto que não tenha visto Davi muito acima de mim, pronto para cantar sua música com ela do seu instrumento de corda, enquanto eu cantava a minha canção. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro dos Salmos. Agora vamos ler o nosso devocional da noite. Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Salmo 76, versículo 3. Quando o nosso glorioso Redentor gritou: está consumado, esse brado foi a sentença da morte de todos os adversários de seu povo. O despedaçar dos relâmpagos do arco e o escudo, a espada e a batalha. Contemple o herói do Calvário usando sua cruz como uma bigorna e suas feridas como um martelo, fazendo tremer cada um dos bandos dos nossos pecados, aqueles envenenados relâmpagos do arco, pisando em cada denúncia e destruindo cada acusação. Que golpes glorioso, poderoso, britador dá como um martelo muito mais poderoso do que a lendária arma de Thor. Os diabólicos dardos voam em fragmentos, e escudos infernais se quebram com vasos do oleiro. Eis que ele puxa da bainha confeccionada no inferno a pavorosa espada de poder satânico e quebra em seu joelho, como um homem quebra a madeira seca atacada pelo fungo e a lança no fogo. Amado, nenhum pecado de um cristão agora pode ser uma flecha mortal para feri-lo. Nenhuma condenação pode ser uma espada para matá-lo, pois a punição de nosso pecado foi levada por Cristo, uma plena expiação de todas as nossas iniquidades foi feita pelo nosso bendito substituto e fiador. Quem o acusa agora? Quem o condena? Cristo morreu sim e se levantou novamente. Jesus esvaziou os tremores do inferno, apagou todos os dardos inflamados e quebrou a ponta de cada flecha de ira. O chão está cheio de estilhaços e de restos das armas de guerra do inferno que apenas são visíveis a nós para nos lembrar de nosso perigo anterior, de nossa grande libertação. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Jesus colocou um fim nele e o afastou para sempre. Ó inimigo, as destruições estão chegando a fim de um perpétuo. Falem vocês de todas as maravilhas do Senhor. Vocês que mencionam seu nome, não guardam silêncio nem de dia, nem quando o sol vai para o seu descanso. Bendize ao Senhor, ó minha alma. E esse é o nosso devocional do dia 11 de junho. Amanhã nós voltamos com a programação normal devocional do dia, da manhã aqui no Instagram, entre 8 e 9 horas, e o devocional da noite lá no TikTok. Então tenha um bom resto de quinta-feira, um bom início, um bom resto de semana e até o próximo. Que Deus te abençoe. Amém, amém, amém.